Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Pastor J, em mais um vídeo para abençoar seu coração. Antes de mais nada, enquanto eu estou me lembrando, por favor, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, dá um likezinho, se possível compartilhe, nos ajude a chegar nos 1000 inscritos para que nós possamos transmitir ao vivo, os cultos na igreja, alguns eventos que a gente for fazer, enfim. Você compartilhando, se inscrevendo, está nos ajudando a levar a palavra de Deus até lugares quais nós não temos como ir fisicamente, tá bom? Lembrando que o objetivo do nosso canal é ministrar palavras com base na palavra de Deus, palavras que edificam a nossa fé. Geralmente são palavras ministradas para pessoas já cristãs, pessoas que conhecem a Jesus e que tem o intuito de viver em conformidade com os seus ensinamentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: objetos de adoração. Você sabia que, infelizmente, devido à nossa natureza pecadora, inclinada para o mal, nós somos tendenciosos a adorar ou venerar, ou atribuir a outra pessoa ou a outra coisa a glória que só pertence a Deus. Às vezes aquilo que Deus manda para nós como bênção acaba se tornando maldição, porque por falta de conhecimento nós acabamos supervalorizando essas coisas e direcionando, canalizando a essas coisas um poder que ela não tem, uma autoridade que ela não tem. E nós vamos ver isso muito nitidamente e claramente em um texto da palavra de Deus. Nós vamos ler hoje 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Depois que eu ler esse texto, eu vou te explicar o que é que aconteceu antes e por que o rei Ezequias teve que tomar essa atitude, tá bom? Olha o que diz a palavra de Deus. Foi ele que retirou os altares da idolatria das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso a ela. Era conhecida como Neustã. Preste bastante atenção. Em um determinado momento da história do povo de Israel, o rei Ezequias foi levantado por Deus para restaurar a nação. O rei Ezequias foi um homem, assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi reto e íntegro diante de tudo aquilo que Deus esperava dele. E a primeira coisa que ele fez quando ele entrou, quando ele assumiu o reinado, foi justamente destruir os altares da idolatria. E dentre os altares da idolatria, havia uma serpente de bronze que era venerada pelo povo de Deus. Uma relíquia religiosa recebia veneração. Eles cultuavam ela. Eles elogiavam ela. Eles oravam, eles intercediam por ela. A Bíblia vai dizer que eles queimavam incenso. Isso é adoração. E Deus abomina todo e qualquer tipo de adoração que não seja inteiramente voltada para Ele. Agora, observe só. Quem fez essa imagem de escultura? O próprio Moisés. O grande libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. Agora, o interessante é saber que foi Deus quem mandou Moisés fazer essa serpente. Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. O povo precisou fazer um desvio em meio à sua caminhada pelo deserto, e as terras que eles foram conduzidos por Moisés eram terras muito difíceis, situações em regiões inóspidas, terríveis.
E isso fez com que o povo começasse a murmurar e reclamar de Deus e de Moisés. E o povo dizia: olha, nós estamos cansados desse maná imprestável. Maná era o pão que Deus mandava do céu todo dia para eles. Esse pão era uma tipologia do próprio Cristo. E eles estavam dizendo: nós estamos cansados desse pão imprestável. E eles murmuravam tanto que isso chegou de uma maneira muito desagradável aos ouvidos de Deus. E Deus então os puniu, porque o salário do pecado é a morte. Então, por consequência do seu pecado, Deus fez com que muitas e muitas serpentes surgissem naquele deserto, e aí as serpentes começaram a picar as pessoas, e todos que eram picados morriam, não tinha jeito. Pela primeira vez na história do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que eles se arrependeram das palavras que disseram, se arrependeram dos seus pecados, correram até Moisés e pediram para que Moisés intercedesse a Deus por eles. E assim Moisés fez. Então, Deus dá um direcionamento para Moisés. O que é que Deus fala para Moisés? Moisés, você vai fazer uma serpente, uma imagem de uma serpente de bronze. Você vai colocar essa serpente em uma vara, em um pedaço de pau, e você vai sair do arraial e vai colocar essa serpente no meio do deserto. Toda e qualquer pessoa que tiver picado por uma serpente, se ele crer, ele vai olhar para essa serpente e ele vai ser curado. E assim aconteceu. Todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados instantaneamente do efeito do veneno. Essa serpente também era uma tipologia do próprio Cristo, porque um dia o próprio Jesus disse isso para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 14, se não me falha a memória. Jesus vai dizer: olha, assim como a serpente foi colocada no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado, ou seja, crucificado. E todo aquele que olhar pelos olhos da fé para ele, esse também será salvo. Os israelitas foram salvos da morte física. Agora quem olhar para Jesus será salvo da morte espiritual. Jesus é a serpente que foi colocada no deserto, e agora quem olha para ele, não por mérito próprio, não porque fez alguma coisa, mas simplesmente pelo fato de crer e olhar para ele, será salvo pela graça, mediante a fé. Olha que coisa linda! Então o povo foi liberto, foi salvo dessa morte por serpentes, porque Deus então deu a válvula de escape. E aí, consequentemente, o tempo passou, e o que é que os israelitas fizeram? Ao invés de jogar aquela serpente fora, ao invés de esquecer aquela serpente, era um objeto religioso, eles começaram a cultuar aquele objeto. Eles começaram a venerar aquele objeto. Eles começaram a oferecer culto àquele objeto. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O Corpus Christi, uma festa que é comemorada no Brasil inteiro e talvez até no mundo. Olha que coisa interessante. As pessoas veneram um objeto, um pão que representa Deus. Aquele pão não é Deus. Ei, preste atenção, aquilo ali estraga. Ele apodrece se ficar muito tempo. Ele tem que ser refeito de tempos em tempos, porque tem prazo de validade. Aquilo ali não é o corpo de Cristo, mas ele simboliza, ele representa o corpo de Cristo. Então aquele objeto, por mais significativo que ele seja para a história da igreja, ele não é digno de veneração, ele não é digno de aplauso, ele não é digno de ser chamado santíssimo, porque santo é o nosso Deus que está nos céus, que vive e reina para todo o sempre. Então não faça de um objeto algo
para se venerar ou para se adorar, atribuindo a ele a glória que só pertence a Deus. Foi exatamente isso que os israelitas estavam fazendo e por conta disso eles sofreram amargamente. O rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 18, versículo 4, é usado por Deus para destruir aquela serpente. E eu não sei o que é que tem sido usado por você talvez como objeto de veneração. Talvez uma imagem, uma foto, qualquer coisa, eu não sei. Mas independente do que seja, em nome de Jesus hoje, assim como o rei Ezequias, seja corajoso, quebre esse objeto, queime esse objeto, joga isso fora em nome de Jesus e comece a adorar e venerar ao único que é digno de honra, glória e louvor. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha entendido a administração, a explicação e, se possível, que você possa estar também orando por nós, porque nós carecemos das vossas orações. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tamo junto.